página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: A cada um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, Atos 14:10. Do modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas. No que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, consciente de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Emmanuel. Boa noite, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje, nessa sexta-feira... E agora, a palestra. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. No momento, o nosso estudo está na parte primeira, no seu capítulo 3. No encontro passado, foram estudadas as 3 perguntas iniciais do item que trata da formação dos seres vivos. E vocês conversaram um pouco, estudaram nesses 3 itens passados a respeito de quando a Terra começou a ser povoada, de onde vieram para a Terra esses seres vivos e onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra. Então foi visto que no início tudo era um caos, que no início da Terra existia toda aquela explosão de elementos, de condições de instabilidade, mas que com o passar do tempo, foram os ajustes da temperatura, da pressão, foram dando as condições necessárias para que as primeiras formas de vida pudessem surgir. Então a Terra já continha os germes que daria condição para no tempo propício, no tempo adequado, cada forma de vida pudesse
se estabelecer, né, se desenvolver e se manifestar nesse planeta. Vocês viram também no encontro passado que a química mostra as moléculas dos corpos inorgânicos como as dos orgânicos, né, na sua constituição, a formação dos seres vivos. E hoje, na pergunta 46, Kardec vai tentar trazer pormenores, né, aprofundar um pouco mais essas perguntas iniciais. E aí ele pergunta aos espíritos se ainda há seres que nascem espontaneamente na Terra. É interessante essa pergunta de Kardec, né? Porque quando a gente fala de surgimento dos seres vivos, nós temos aquela ideia de tudo isso estar lá atrás, né? Quando iniciaram o surgimento das primeiras formas de vida, nós remetemos àquela ideia de estar no início da formação do planeta, né? E que hoje é estranho pensar em seres surgindo espontaneamente, né? Mas olha que interessante a resposta dos espíritos. Eles dizem sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente, ou seja, ainda hoje nós temos sim a manifestação espontânea. No entanto, essa manifestação ela não é nova, né? Esses germes já estavam latentes desde a formação do orbe, né? Sois todos os dias testemunha desse fenômeno. E olha só que resposta interessante quando os espíritos trazem para o nosso próprio corpo a reflexão dessa resposta. Ele diz: os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. Então ele nos mostra que esse surgimento espontâneo ele ainda existe, e inclusive no nosso próprio corpo. É interessante a gente saber que nós abrigamos uma multidão de seres, né? Fungos, bactérias e tantas outras formas de vida que habitam o nosso organismo e que vão também se desenvolvendo de acordo com a condição, com a umidade, com a condição de temperatura, com o tempo de exposição a alguns elementos, né? Então tudo isso vai favorecer a multiplicação, a reprodução desses seres em nosso organismo, surgindo aí dessa forma que Kardec nos traz. E inclusive ele diz a partir da fermentação pútrida que lhes é necessária a existência, ou seja, de fermentações que existem no nosso próprio organismo e que propicia a condição da manifestação de seres orgânicos, né? A partir de nós que também somos seres orgânicos. Na pergunta 47, Kardec pergunta: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? É bem interessante também essa pergunta de Kardec, porque nós ainda, por conta do nosso orgulho, né, nos sentimos os seres superiores da criação muitas vezes no planeta, né? Quantas vezes nós desrespeitamos a natureza, desrespeitamos as outras formas de vida que existem no nosso planeta sob uma condição de salvar a nossa própria existência, né? Como nos colocando numa condição de superioridade. É claro que na escala evolutiva, né, nós entendemos isso com a doutrina espírita, que nós sim estamos em constante evolução e que seres mais grosseiros foram anteriores a nós e que os animais, vegetais estão em momentos anteriores a nós no processo evolutivo. No entanto, não é o suficiente para a gente se achar tão acima, porque viemos todos dos mesmos elementos, né? Então os espíritos respondem quando Kardec pergunta se a espécie humana veio dos mesmos elementos orgânicos. Eles dizem sim, e veio ao seu tempo. Então, o surgimento de cada tipo de vida na Terra, ele foi acontecendo proporcional às condições do planeta. E é interessante a gente pensar que isso acontece também paralelo à evolução do espírito.
né? Porque o espírito, ele habita corpo, os espíritos habitam corpos, né, compatíveis com o seu momento evolutivo. O nosso perispírito, o nosso corpo físico, ele é proporcional ao processo evolutivo. Então, na medida que eu tenho um orbe que evolui e que os corpos vão tomando melhores condições, mais elaboradas, né, você vai ver que, se a gente pega a escala evolutiva física, né, material, dos primeiros seres, partindo lá dos reinos mais simples, né, fungos, protistas, moneras, né, então eram fases onde você tinha corpos menos elaborados, né, inicia lá a vida de uma forma bem simples, onde você não vai ter, por exemplo, um núcleo celular organizado, né, você não vai ter uma camada, uma membrana que separa esse núcleo. Então, à medida que isso vai evoluindo, vai surgindo uma camada que envolve o núcleo. Depois vão surgindo seres com mais de uma célula, né, seres pluricelulares. E cada vez mais que a Terra vai passando nos seus milhares e milhares de anos, vai dando condições para que esses elementos se organizem cada vez melhor, né? E cada vez mais vão tornando elaborados seus processos, tanto de reprodução, como seus processos de digestão, de alimentação. Então, é muito interessante a gente ver a perfeição da natureza, né? O que nos remete também ao entendimento de um ser supremo na criação de tudo isso, né? Do contrário, nós não teríamos uma organização tão perfeita, né? Algo tão minucioso que a gente percebe nesse processo evolutivo, onde você vai vendo os seres evoluindo pouco a pouco até chegar na condição hominal. E o espírito é proporcional, né? Assim, os princípios espirituais que habitavam os primeiros corpos, que eram mais simples, também estavam numa outra condição. À medida que esses espíritos evoluem, necessitam também de corpos compatíveis a esse processo evolutivo. Então, a gente percebe aí como se dá paralelamente a evolução do espírito e a evolução material, até porque um interfere na outra, né? Da maneira que o corpo traz alguns limites para a ação do espírito, né? O espírito também, através do pensamento, trabalha naquele corpo. E, amparado a isso, tem toda uma pleiade de espíritos que acompanham os processos de evolução do planeta, cuidando minuciosamente dessa evolução, minuciosamente de cada corpo desse. Então, o homem, assim como todos os outros, veio sim dos mesmos elementos orgânicos e veio no tempo adequado, né? Foi preciso que várias outras espécies pudessem ser elaboradas para que se chegasse num organismo que, para a Terra, está numa condição de complexidade maior do que outros organismos, né? E ele continua: foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou no limo da terra, né? Então, a expressão que nos fala que o homem veio do limo da terra, né, tem muito a ver com isso, da gente entender que os elementos que nos constituem vêm desse momento de preparação, assim como todos os outros corpos orgânicos do planeta. Na pergunta 48, Kardec pergunta: poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? E os espíritos respondem: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. E então, assim, hoje nós temos várias cogitações, né, de numéricas aí do aparecimento do homem na Terra. Mas o Livro dos Espíritos, ele nos indica que nós não temos ainda como chegar a um número preciso. E, de fato, é difícil mesmo pensar num número preciso, até porque essas formas de vidas, elas surgiram
em várias partes do globo, em tempos diferenciados, né, a partir de questões climáticas, a partir de várias condições que o planeta oferecia. Então elas surgiram não ao mesmo tempo em todo o orbe. Então até mesmo para fazer uma investigação disso se torna extremamente complexo, né, porque você encontra tipo fósseis, elementos que ajudam em alguns cálculos, mas de repente em um outro lugar você já surgem outros elementos com datas históricas diferentes. Então o que nós temos hoje são números aproximados, né? De fato nós ainda não conhecemos o tempo preciso que o homem surgiu na Terra. Pergunta 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como as origens dos tempos? E os espíritos respondem: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmo os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então, assim, quando ele fala o princípio das coisas está nos segredos de Deus, é importante que a gente entenda que sim, nós pouco a pouco, à medida que formos evoluindo, teremos condições de ter acesso a essas informações. Não é que seja um segredo universal, mas é um segredo para nós, na nossa condição evolutiva, que ainda não temos condições, elementos suficientes para nos deparar com determinadas informações mais complexas. Assim, nós não temos conteúdos comparativos quaisquer que nos ajude a entender determinadas informações. Daí a utilizar a expressão segredo, né? Não é um segredo que a gente nunca vai ter acesso a conhecer, mas é um segredo para nós, porque por maior que fosse o esforço que fizéssemos, nós não teríamos condições ainda de entender esses processos, né? São questionamentos ainda complexos para a realidade evolutiva que nós nos encontramos. Mas nós já podemos entender algumas coisas, que é o que ele diz aqui, ó. Quando ele diz: entretanto, pode dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorvem em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para os transmitir segundo a lei de reprodução, que é como a gente estava comentando na resposta anterior, né? As primeiras formas de vidas, que eram menos complexas, as suas formas de reprodução eram dadas de maneira assexuada, né? Então, ou seja, eles não precisariam de mais de um ser para juntos ter qualquer tipo de doação de um elemento e outro para formar um novo ser, né? Eles se reproduziam de outras maneiras, né? Se dividindo em dois, se multiplicando ou brotando um pedacinho e dali daquele pedaço surgia um outro ser, né? Então haviam várias formas de reprodução assexuada, né? Brotamento, cissiparidade, bipartição, que eram tipos de reprodução que aconteciam em elementos mais simples e que só era possível pela simplicidade desses elementos, né? Então você pegar uma ameba, por exemplo, e ela multiplicar o seu núcleo, se dividir em duas e assim gerar um novo ser, é algo que obviamente a gente percebe que é muito mais simples do que nós, seres humanos, multiplicarmos, duplicarmos algo em nós para chegar num outro ser, né? Então percebe que é mais fácil uma reprodução assexuada em seres mais simples do que em seres complexos como nós, que já temos todo um sistema nervoso, circulatório, digestório extremamente elaborado, né? Então, por aí ficam alguns vestígios, mas de fato nós não temos ainda como saber exatamente por que as coisas se dão dessa forma, né? Entender como Deus, na constituição das suas leis, estabeleceu esse movimento evolutivo, né? Mas nós podemos perceber aqui que seres complexos como nós
já temos condições de, pelos nossos próprios elementos, elaborar as nossas leis de reprodução, né? Ou exercer a reprodução que se dá de uma maneira mais complexa do que em outros seres, né? O mesmo se deu com as diferentes espécies dos seres vivos, né? Então, à medida que esses seres foram evoluindo e se tornando mais complexo, a forma de se reproduzir acabou por ter algumas diferenças, tirando a questão da formação espontânea, né? Hoje, como a gente viu também na questão anterior, a gente vai ter formação espontânea desses seres mais simples, como em nós, como a gente falou, né? No nosso próprio corpo, próprio corpo, nós vamos ter essas manifestações de espontâneas de vida, né? Que vêm a partir desses fungos, dessas bactérias, que ainda se reproduzem nesse modelo, né, assexuado, desse modelo que é mais simples de acontecer, né, apesar de também bem complexo, apesar da gente conhecer ainda muito pouco de tudo isso, né, mas em comparação com o homem, né, com o ser humano, como também com alguns animais, mamíferos e alguns répteis também, tem uma complexidade bem maior, né? Se a gente pegar na cadeia evolutiva, esses processos eles vão ficando cada vez mais detalhados à medida que os corpos vão evoluindo. E a pergunta 50, que é a última do nosso encontro de hoje, ela já vai ser do tópico seguinte, que é povoamento da Terra, Adão. Então, a espécie humana começou por um único homem? E os espíritos respondem, não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Isso contraria realmente a qualquer lógica, né? Se pudéssemos imaginar um único homem, todos os demais cálculos seriam desproporcionais, né? Não teríamos como de um homem ser tirado uma costela para criar uma mulher e desses dois ter uma povoação geral na Terra. Até mesmo nos estudos bíblicos, né, a gente percebe as contradições, como por exemplo quando eles têm 2 filhos e um mata o outro, Caim e Abel, e um foge, né, o que matou foge e chega em um local onde tinha várias pessoas, né? Então ali mesmo já tem uma contradição de que não existia só um ser de fato. E isso tem muito mais a ver com uma raça, né? A raça adâmica, né? Um conjunto de seres que habitaram a Terra inicialmente, os primeiros homens que habitaram a Terra. E no decorrer desses itens, né, nas próximas questões, será mais aprofundada os detalhes que tratam dessa questão, né? Mas de início a gente já entende de que Adão não era um único ser, né? De que não havia um primeiro que surgiu, até porque os primeiros foram surgindo naturalmente, como a gente viu, né? A Terra foi dando as condições necessárias para a eclosão das primeiras formas de vida, que foram evoluindo, amadurecendo, atingindo estágios superiores até chegar na condição hominal. E aí seria muito estranho a gente entender que isso só se deu com um inicialmente, né? Enquanto existia espalhado por todo o orbe os elementos necessários para chegar à vida orgânica, né? Então a lógica nos diz que isso aconteceu simultaneamente em vários lugares, né? Com questões de tempo um pouco diferenciadas, talvez primeiro num canto, depois no outro, mas isso são cogitações que podem ser melhor elaboradas. Então vamos ficando por aqui hoje no nosso estudo, gente. Foi muito bom trocar essas ideias aí, trazer essas ideias para serem refletidas, e até o nosso próximo encontro. Um abraço e boa noite.